Olá, muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas. São 19 horas e 55 minutos, o horário de Brasília. E como é de praxe, nas terças-feiras, nós damos continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Não podemos nos esquecer que esta reunião, embora tenha o caráter esclarecedor também, são as ferramentas que nós nos apropriamos, que através dos estudos do Evangelho, para a gente poder entender a mensagem do Cristo e as obras que lhe sucederam. Então, nós temos aqui uma compilação feita por Allan Kardec, que se restringe a algumas passagens do Antigo Testamento, mas, sobretudo, do Novo Testamento, e não em toda a sua inteireza. Mas com esses avisos, vamos também enfatizando a todos aqueles que queiram participar, assistir, já estarão fazendo sua preparação para, caso tenha solicitado, a assistência da reunião de vibração e radiação. Tem enviado seus nomes agora ou não tenha enviado nos últimos 30 dias, porque após 30 dias a gente exclui. Então, agradecendo, sobretudo, a presença dos benfeitores de mais alto que nos assistem, já vamos cumprimentando os queridos Vicente e Jimenez. O Jimenez hoje que vai conduzir a reunião de vibração e irradiação. Como devem ter percebido, a nossa Leila, querida companheira, continua ausente por razões de força maior. E eu tentarei, na medida do possível, compartilhar com vocês os conhecimentos que ela vinha fazendo até agora, lastreados no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa noite também para a Lucimara, aqui pelo Instagram. Ontem o Instagram nos deixou na mão. Não sei o que houve, porque o Instagram tem se mostrado muito instável. O StreamYard ele tem como plataforma o Facebook, pelo qual você se conecta com a gente também ao vivo, os dois canais, Facebook e Instagram. Mas um é concorrente do outro. E aí depois, se houver momento em off, a gente fala sobre isso. Boa noite também a Inês Luquezzi. Seja bem-vinda, Inês. Inês sempre assídua, né? Esteve ontem também, hoje mais uma vez. E recordando que nós assumimos esse compromisso de compartilhar os estudos do Evangelho. Algumas pessoas têm sugerido outros livros também da codificação. Nós podemos fazer assim, na sequência, eu já estou conversando com a Leila, e na sequência, assim que encerrar o estudo do Evangelho, a gente iniciaria o do Livro dos Espíritos, que, aliás, na sequência, seria o Livro dos Espíritos primeiro, já que o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da codificação. Boa noite, Flávia Svensson, seja bem-vinda. E aqui nós já vamos, então, dando início aos trabalhos da noite. E, para isso, nós nos ambientaremos numa mensagem do livro Ceifa de Luz. Que é esse aqui. É de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem de número 39. O título é Compromisso Pessoal. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3,
versículo 6. Emmanuel diz assim: nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito. Qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum na gleba da alma pode jactar-se de tudo fazer, nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal, quem o auxilie, quem o corrija e quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes, nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto que outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange à elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria, mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade em favor de si mesma. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo, quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento e nos referindo à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece clara de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade, uma lavra agrícola, procede originariamente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, mas também dimana de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Belíssima mensagem, explanada aí pelo nosso querido Emmanuel. Então, já dessa forma, aclimatados, fechemos os nossos olhos, busquemos o concurso do mais alto e rogando a Jesus, o Mestre de todas as horas, para que não permita que nós esmoreçamos na gleba do Cristo, na própria gleba que Ele aqui deixou-nos, e que aqueles que o sucederam, pontuando, sobretudo, o apóstolo Paulo, trouxeram para nós, preservaram-nos esse significativo tesouro, a Boa Nova, o Evangelho de Deus. E que, neste momento, predispondo-nos a apropriar-nos dos conhecimentos que um dia o codificador deixou para nós como uma relíquia inapreciável, que possamos, então, assimilarmos os seus conceitos, os seus conteúdos, que assim seja. Então, agora, dando boa noite a Flávia Svensson, Sueli, e a Mércia Craveiro. Mércia, não é Mercia. Márcia, desculpe. Márcia Craveiro. Eu estou com as vistas um pouco cansado, gente. Acho que essa tela do notebook me atrapalha um pouco. Mas sinta-se todos cumprimentados. E aí eu pediria a vocês que nos acompanham neste momento para que abram o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 12, no item
7. O capítulo 12, tem por título Amai os vossos inimigos, e que trata os inimigos desencarnados. No item 7, aliás, já tem um outro subtítulo, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Vocês, por favor, confirme aí se é realmente um novo subitem, subtítulo, aliás, né? Bom, primeiro tivemos retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, sim, agora nós estamos no outro subtítulo. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. O evangelista Mateus registrou no capítulo 5, versículos 38 a 42, a seguinte fala do Mestre Jesus. Aprendestes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que, se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que, se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que, se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aqueles que vos queira tomar emprestado. Vamos tentar entender essas conceituações que aqui se encontram. Kardec, em sua magistral sabedoria como pedagogo, no item 8, portanto, o item 7 que nós lemos agora, né, é só o registro do evangelista. E no item 8 já é os comentários de Kardec. Antes de iniciar os comentários de Kardec, eu só queria fazer uma observação que a legislação antiga, ela estabelecia olho por olho e dente por dente. Mas esse ensino, ou esse dogma, ele era anterior a Moisés, inclusive a Hammurabi. Porquanto data da história ainda das tribos muito primitivas, em que muitas vezes umas disputavam território com outras, ou às vezes não, às vezes estava simplesmente caçando e ia para o território de outro. E ali surgiam contendas. Então vamos imaginar a seguinte cena. Um filho de uma determinada tribo foi ferido por um de outra tribo próxima. Os familiares dessa criança, desse jovem, enfim, do filho atingido, eles buscavam uma desforra, reuniam-se organizadamente, e o que eles propunham, então? Que todos aqueles que faziam parte da família daquele que tinha agredido ao seu filho, ele também fosse todos os seus familiares agredidos. Então, houve um recrudescimento eu vou chamar de vingança, porque era bem o termo mesmo e o propósito, para vingar um dos seus filhos feridos. Então, eles feriram toda a família do outro. E depois o outro, revidando também, aumentando a intensidade das agressões, infligia maiores perdas àqueles da primeira tribo. E assim sucessivamente. Então, para, frear essa sana de vingança, então veio o chamado olho por olho e dente por dente. Isto é, se alguém prejudicou ao outro, vai retribuí-lo da mesma forma. Se o machucou, feriu, então retribuirá naquela mesma moeda, ou seja, na mesma intensidade e não assim
Então, essa é uma lei antiga, só para que a gente possa entender. Então, Kardec, já iniciando as discussões, ou melhor, apreciação sobre esse texto evangélico, ele diz: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa susceptibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Olha, o que é o senso moral? É um conjunto de valores, de virtudes e de propósitos que dão um parâmetro para um comportamento em sociedade. Logo, toda a sociedade, ou melhor, cada sociedade, tem um senso moral diferenciado. Mas quando Jesus veio até nós, nascendo, né, na Galileia, existiam essas querelas, são as chamadas paixões, né? E por isso que ele registrou que deveríamos retribuir o mal com o bem, ou seja, não mais seria o mal com o mal, ao ponto de dizer, se alguém quiser pelejar contra ti para tomar-lhe a capa, a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém obrigasse a caminhar 1000 passos com ele, caminhemos mais 2000. E tem uma simbologia muito grande aqui. Relembrando uma história contada pelo... Muito obrigado nos comentários aqui. Então, conta-se que o Chico, ele, como todos sabemos, ele não constituiu família consanguínea, dedicando-se inteiramente, por toda a sua vida, ou a sua existência, à divulgação da obra, porque Emmanuel já tinha alertado ele bem lá atrás que, embora ele fosse portador de várias possibilidades mediúnicas, o compromisso dele era com o livro. Mas tudo bem. Então, ele, ao regressar do trabalho, ele tinha uma cadela que ele sempre, se uma desencarna, eu arrumo outra, e assim foi. Aí tivemos Brinquinho, entre outros, que, aliás, notabilizou-se. Mas, então, essa cadela em questão, ela se achava muito doente. E uma vizinha que gostava do Chico imensamente, e pressentindo que o Chico estava se gastando muito com a doença da sua cadela, e ela, então, resolve pôr fim a esse, entre aspas, sofrimento do Chico, e elimina a cadela. E o Chico, quando inteira-se disso, ele fica profundamente agastado com a vizinha. E aí Emmanuel, percebendo isso, falou: Chico, eu percebo uma nuvem de sombra em torno de você e que está atrapalhando a sequência das tarefas que a gente tem que realizar. Então, o que eu sugiro para você? Você vá à vizinha que eliminou a sua cadela, pergunte-lhe o que é que ela mais gostaria de ter. E a vizinha queria há muito tempo, era o sonho de consumo dela, ter uma máquina de costura. Pois não é que o Chico deu uma máquina de costura para ela? Zerinha, novinha, e pagando, melhor, comprado para pagar em várias reencarnações. Então, durante muito tempo, o Chico teria que quitar aquela dívida. Mas aí, como é que a gente faz a nossa leitura? Isso é um fato, ocorreu mesmo. A nossa leitura desse fato é que os compromissos do espírito sobrepõem-se aos da matéria, porque todos nós, em alguma medida, somos também missionários. Aí, na sequência, Kardec, voltando aos comentários de Kardec. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho,
e dente por dente, em harmonia com a época em que Moisés vivia. Porque, veja bem, a época em que Moisés vivia foi, na verdade, uma sucessora ou aquela que adotaria também essa prática de punição para as faltas. Então, e Jesus viria mudar isso, né? Só Jesus, porque o próprio Moisés ele teve um papel que o desempenhou até o final de sua existência, mas essas leis morais ele não mexeu. Então veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Eu acredito que, assim, vou me abster de fazer um comentário que o próprio Kardec já o faz aqui. Arnaldo, meu querido amigo, seja bem-vindo, uma boa noite para você. Então, quando ele diz assim, não resistais ao mal, quer dizer, não oponha-se ao agressor na intensidade com que ele vem. É lógico, e nós temos esse dever para mecanismo de proteção nosso, que nós nos esquivemos do agressor. Então, esse não resistir ao mal simboliza exatamente o quê? É o chamado efeito aumentado. Por quê? Quando Jesus queria passar uma mensagem, um ensinamento, ele ia muito além das convenções da época e apresentando uma proposta que deveria, na sua absorção por essa sociedade para a qual ele passava isso, ela iria assimilando esses conhecimentos aos poucos. Mas vamos a Kardec ver o que ele diz ainda. Ao orgulhoso parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende por que sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, aos olhos, digamos, de um povo essencialmente materialista, e até não tão somente os materialistas, mas aqueles que são espiritualistas, mas que creem tão somente numa encarnação. Na verdade, eles não falam assim, eles falam numa única vida, e não é a vida. A vida, na verdade, é a existência. Porque a vida, ela é, por sua própria definição, um estado permanente. Mudamos de planos, ou seja, nós transitamos de uma vida mais sutil, quando estamos desencarnados, para uma vida mais grosseira, mais material, quando estamos encarnados. Agora, o insulto é mais fácil de você suportar do que alimentar um projeto de vingança. Para nós espíritas, sabemos que uma vez perpetrada a vingança, ainda que não sejamos alcançados pelas leis humanas, seremos alcançados pelas leis divinas. Então, se alguém nos prejudica, nós vamos recorrer aos tribunais terrestres. E se as leis humanas não equacionarem, ou o veredito não nos favorecer, cabe-nos recolher-nos e não alimentar um projeto de vingança. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hein? Fazer assim um projeto de vingança dá trabalho. Não é pouco, porque aquele que vai levar esse projeto adiante, ele tem que imaginar uma série de circunstâncias, de detalhes, para ver de que forma ele vai agir para prejudicar o outro. Há, no conhecimento da literatura da sociedade nossa, pessoas que passam, às vezes, semanas, meses e até anos planejando uma vingança. E aquele bordão popular que a vingança é um prato que se come quente, mas não faz do que exaltar este orgulho
de que Kardec fala aqui. Então, na verdade, o orgulho é o grande óbice a que a gente exercitemos o perdão. Não foi por outro motivo que o apóstolo Paulo nos asseverou, em uma das suas epístolas aos Tessalonicenses, a necessidade de esperar, trabalhar e perdoar. E perdoar. Perdão reside na base, inclusive, da nossa paz interior, a nossa tranquilidade. E aí Kardec ainda diz assim, dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tampouco enquanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, olha, não vamos tomar ao pé da letra o registro evangélico. Seria uma espécie de substituição do olho por olho, dente por dente. Ao contrário, tipo assim, se alguém te roubar, abra o portão para ele levar mais coisas, não é por aí. Então, Kardec está na sua coerência, e nós estamos de acordo com isso, ele esclarece desta forma, dizendo mais ainda, levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Então, a condenação da repressão que se faz ao agressor é que tem que mudar, como ele diz assim, ainda que legal, porque condenar toda a repressão mesmo legal implica muitas vezes nós não recorrermos aos tribunais, às vezes por coisas menores. Muitas vezes um questionamento, ou melhor, uma querela, uma disputa, pode ser encerrado pelas vias do diálogo e do entendimento. E se houve injúria, mas não houve um perdão, ou melhor, um pedido de perdão do injuriador para com o injuriado, então, assim, a gente recorrerá a esses tribunais. Mas veja bem, hoje a justiça trabalha de tal forma a ter um chamado juiz conciliador, que é para evitar de ir o processo adiante e já havendo um acordo ali entre as partes. Mas isso é uma adaptação do texto de Kardec. Kardec também diz, e se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Eu acho que está bem claro, né? Um texto, uma fala autoexplicativa, mas vamos para adiante. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal. Então, fica bem entendido aquela máxima que não podemos, aliás, como quase todos os ensinamentos do mestre, salvo aqueles que ele tem exemplificado, como do que tratamos ontem, né, o cego Bartimeu. Então, é a necessidade de não levar ao pé da letra. Kardec, que foi, segundo Gabriel Delany, a Camille Flammarion foi o bom senso encarnado, ele assim nos recomenda. E mais ainda, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho.
Porque, frequentemente, é aquele que nos dita impropérios, que nos agride verbalmente, e aí, fisicamente, a gente já tem que preservar também, via instinto de conservação, a nossa integridade física, né? Mas, às vezes, com agressões verbais mesmo. E hoje, então, as mídias sociais são um prato cheio para isso, sejam verdadeiras ou não as denúncias que ali se fazem nesses canais. E eu queria até fazer um comentário a propósito, que aquele que posta a mensagem, ele é responsável e vai responder pelas injúrias que ali tiver publicado, ou disseminado, ou desonrado alguém, por palavras que sejam. Mas também, igualmente, incorre no mesmo erro aquele que, tomando conhecimento, quer dizer, tendo recebido esse post, ele passa adiante. Diz que o mal não merece divulgação, não merece palanque. Então a gente silencia. Morre naquela notícia, morre com a gente. Então, o orgulho, geralmente, é a parte que mais dói naquele que se sente ofendido. Mas aí ele diz que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, e de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma. Então, meus queridos amigos e amigas, vamos fechando já por hoje. São já 20 horas e 27 minutos. Eu agradeço a atenção de vocês e vamos, então, recomendar a vocês uma tarefinha de casa para a semana que vem. Isso não precisa fazer assim, olha, aqui eu fiz, olha aqui. Não é absolutamente. O propósito é a gente se inteirar mais. Como, por exemplo, nós lemos sobre os inimigos desencarnados, né? E hoje iniciamos esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 12, no item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. E vocês, com base nesses registros, nessa recomendação do Evangelho, vão tirar exemplos das suas vivências. E aquele que tiver um dia se sentido ofendido, então, faz um cotejamento com o que o Mestre Jesus ali recomenda, mas, sobretudo, com a lucidez com que Kardec ajuda-nos a entender. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima terça-feira, se Deus assim o permitir. E aqueles que vão continuar aí na rede, neste mesmo horário, ou seja, a partir de 20h30, e vai ser, o Vicente será o coordenador. Então, nossos votos de bom trabalho, boas vibrações, e que aqueles que necessitam e que tenham condições de fazer que entrem também, nesse momento, em estado de prece, para o seu próprio favorecimento. Então, muito obrigado mais uma vez, e até a próxima, se Deus quiser.